Boa tarde. Estamos aqui intensificando os estudos literários. Estamos aqui hoje com uma versão figurística do livro de 1938, Graciliano, Vidas Secas. Para quem não sabe, Vidas Secas conta uma história de uma família que sai do sertão nordestino e vai em busca de uma vida melhor na cidade. Um êxodo muito comum antigamente no interior do país para a capital, né? Hoje ele foi nos anos 50 até 70. Hoje as pessoas já estão voltando ao interior agora. Ele se trata de uma questão que envolve a capacidade do ser humano de ter empatia para com o próximo, né? Uma questão que Graciliano nos coloca, ele faz uma questão sistêmica, paralela a todo o universo que envolve a humanidade, no sentido da empatia, da questão empática do ser humano, né? Nos dias de hoje que todo ser humano vale muito, todo mundo sabe muito com o avanço científico. Qual é a questão? O que você sente quando vê outra pessoa sofrer, chorar, passar mal, morrer, você chora no velório? Então, essa questão aqui do Graciliano traz em conta uma questão, né? Ela tem um paralelo da incapacidade de desenvolvimento intelectual com Vidas Secas como uma árvore, né? Vidas Secas como uma árvore, como o exemplo de uma mente, uma arquitetura cerebral que não chega a síntese nenhuma, né? Como uma árvore, ela nasce da raiz do caule e se expande, nunca resolve problemas nenhum. Você tem a questão da vida secas por ser sertão, por ser árido, que uma vida pobre em questões, digamos assim, naturais, porque não até intelectuais também. Você tem vida assim, porque a baleia, a cachorra é muito humana, mas muito magra, ela não come, mas ela é muito humana. E os humanos, Fabiano, né, os seres, eu coloco a família como seres animalizados no seu comportamento, tal como a humanidade hoje em dia. Então, o Graciliano se questiona, uma questão básica da vida, por que o animal que é magro, que não come, que não tem amor, é humano? Porque a família, claro que a família passa dificuldade, mas a família nega o amor à baleia, né? Que tem aquela questão, e deixa a baleia para trás, uma difícil, mas tem um comportamento, digamos assim, desumanizado, animalizado. Então, qual é a questão que envolve isso? Será que é só a família que é assim, ou será que a família representa, por exemplo, uma sociedade perante um ser humano? A questão da empatia, Graciliano percebe isso muito bem lá em 1938, que o projeto educacional do país é errado, né? Ele não usa uma questão de capital, mas assim como Christoph Dawson, assim como Graciliano Ramos, assim como todo o processo complexo, assim como a Semana de 22, inúmeros intelectuais da época, literatos, artistas da música, que são a matriz à base do fomento do intelecto em qualquer lugar do mundo, percebem um detalhe. A formação intelectual do povo brasileiro, principalmente em lugares de pouca moral e muita imigração de alemão, italiano, de povos que têm muita cultura, mas aqui no Brasil são igual esteticamente, mas intelectualmente muito inferior. Ele traz à tona qual é o papel do educador, qual é o papel da família na educação. Ele faz o paradigma da baleia com a família, com uma colocação fabiana animalista, mas ele joga para a sociedade. Qual é o papel da sociedade na educação do seu filho? Numa biblioteca? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do cara que você trabalha quando você é menor? Da família?
do professor do clube, do policial, do político, do amigo. Então, assim, o papel da educação não é um papel simples. O papel do capital... Então o Graciliano percebe que simplesmente o país não tem futuro. De uma maneira muito simples, ele coloca aqui vida six, uma árvore como símbolo de uma educação invertida. Ou seja, você não chega a síntese nenhuma. E o projeto do Brasil é justamente baseado numa questão inversa a isso. Então, assim, e isso lá na frente vai dar um problema desgraçado. Você já sabia por uma questão óbvia. É lógico, ele usava raciocínio, ele usava intelecto, sabia que não daria certo. Então, assim, o aspecto mais interessante e mais absurdo não é que é uma família de retirante que erra. Ele se refere à elite. A elite que se retira e nega o papel fundamental do desenvolvimento da língua portuguesa trazido pelos jesuítas. Esse 1600, por ali, quando a escola do padre jesuíta, padre José Anchieta, que é jesuíta, vem aqui para o Brasil e ela é sumariamente expulsa para Portugal, caçada, Graciliano sabia em 1938 que o desenvolvimento da língua portuguesa, que é essencial para o desenvolvimento do raciocínio lógico, lá na frente ele vai fazer falta. Não se pode ser influenciada por um desenvolvimento de língua portuguesa dada por um inglês, dada por um americano, dada por um alemão, por um italiano. O desenvolvimento de uma língua matriz vinda de Portugal tem 1000 e poucos, 2000 de estudo da língua portuguesa. Não é uma língua. O português não vai ser estudado esse tempo todo num país de europeia, num país norte-americano, vai ser, mas na língua portuguesa. Então, o erro que ele fala seria a retirada da elite em relação ao ponto principal de vender a língua portuguesa em relação à expulsão dos jesuítas. Essa é a questão principal. Que Christoph Dawson, no livro dele Divisão, acho que da Cristandade, ele fala desse ponto, né? E fala exatamente, tira um ponto que se bifurca hoje ou amanhã, ele não tem saída. Não existe jovem que vai olhar para o computador e vai achar interessante estudar filosofia, uma biblioteca. Talvez até volte uma época, mas ninguém vai voltar para a matriz tendo na frente o que se tem hoje, né? Então, assim, Cristóvão diz, a Igreja Católica não tem um futuro, apesar de ser o único caminho. É muito interessante você perceber que o erro se dá pelo subdesenvolvimento da língua portuguesa em alguns estados. Para você ter uma ideia, para você desenvolver um cérebro meta-intelectual, aí, hoje, você precisa de um projeto, de um país. Isso deu uma briga danada, para você ver. E ele é baseado no desenvolvimento de uma questão familiar de alguém que tem todo o inconsciente descritivo jesuíta. Então, Cristóvão, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o orgulho, a vaidade em relação à raça anglo-saxã, alemã, italiana, e ser capaz de entender lá em cima que o conhecimento é fundamental. Mas aqui embaixo o Brasil não percebe uma coisa. O conhecimento que vem lá de cima vem de que forma? Ele serve para quê? Você pega um livro para fazer doutorado, para fazer TCC, ele não pode ser qualquer livro. O professor da banca tem que dizer, tem que ser esse. Então, qualquer pessoa formada na UFSC, em medicina, em psiquiatria, em história, em letras, ela vai ter que fazer um TCC mediante aqueles livros tais. Então, esse é o problema principal, né? Você tem um conhecimento que já vem pronto da língua portuguesa, de ciência principalmente. A ciência já existe e ela não serve para você aumentar nada, porque para você fazer ciência você tem que entender, linkar o raciocínio lógico, intelecto, é um troço muito mais complexo, é o conhecimento que você tem para você dar um pulo. Então, assim, não existe erro maior que a questão do jesuíta. E o outro, um puxa-saquismo gigantesco, um conhecimento científico que já existe e que você não tem que comunicar, você não tem capacidade, porque não tem educação de base, porque não tem português, não tem base nenhuma, porra.
O erro é sim da elite brasileira, que foge do padrão original, que não enxerga que lá na frente você vai precisar de uma língua que é extremamente complexa. O inglês é muito objetivo, mas ele não é tão complexo em relação à lógica, linguagem, gramática, sintaxe. Em relação e esses estão os olhos que Grisham Das fala. E Grisham já tinha sacado isso há muito tempo, que Vidas Secas nada a ver, não é uma família de retirante, é elite brasileira, principalmente elite. Desculpa, não. Ok. A elite catarinense científica que não percebe o fator principal. Você pode até puxar o saco no conhecimento científico que vem da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Você nunca vai ter a capacidade de entender, muitas vezes até é lógico, de um livro de ciência conforme vai ficando complexo. Isso é incapacidade linguística.